bem? Estou de volta para ainda conversar com você sobre pronomes. Ai, gente, essa classe de palavras é extremamente importante, extremamente recorrente na prova e por isso não posso deixar de passar alguns detalhes para você. Na aula passada, nós falamos de pronomes reflexivos, que são aqueles que refletem o sujeito da oração. Vimos que se, e consigo devem obrigatoriamente funcionar como reflexivos. Devem, portanto, sempre refletir o sujeito da oração. Um sujeito, evidentemente, de terceira pessoa, já que esses pronomes são de terceira pessoa também. Agora, além de reflexivo, existe um outro tipo de pronome um pouco parecido, que é o recíproco. Na verdade, o nome completo dele é pronome reflexivo recíproco. Para ser chamado de reflexivo, ele precisa, é claro, refletir o sujeito da oração. E para ser chamado de recíproco, ele precisa indicar reciprocidade, ou seja, troca de ações. Por isso está escrito aqui que se, nos e vos podem desempenhar esse papel. Eles podem ser reflexivos recíprocos, podem indicar troca de ações, num sujeito, claro, que seja plural, não é? Que represente ali mais de um indivíduo, ou mais de um objeto, enfim. Veja um exemplo aqui. Nós precisamos se ver de novo. É uma frase bem comum, você há de conver, não é? Muitas vezes você já deve ter ouvido por aí, a gente precisa, né? Nós precisamos se ver outra vez. Então, você falar a gente precisa se ver outra vez está ok, porque o a gente vai exigir as formas de terceira pessoa. Inclusive, ele conjuga verbo na terceira pessoa, não é? A gente precisa e não a gente precisamos. Agora, o nós é um pronome de primeira pessoa do plural. Ele conjuga verbo na primeira pessoa do plural. E, portanto, se você precisar usar um pronome para refletir esse sujeito, é claro, ele deverá ser de primeira pessoa do plural também. Então, o adequado aqui é nós precisamos nos ver de novo, não é? Eles precisam se ver de novo. Elas precisam se ver de novo, vocês precisam se ver de novo, tudo correto. Porque eles, elas, vocês exigem as formas de terceira pessoa. Mas cuidado, não foi o caso aqui, ok? Muito bem. Analise agora esta frase. Os cães estavam se lambendo. Note que não existe aqui um contexto, não é? Nós temos apenas a frase os cães estavam se lambendo, que na verdade permite dupla interpretação. Você pode entender que cada cão estava lambendo a si mesmo. Se você entender que esse se é sinônimo de a si mesmos, no caso, isso significa que um determinado cão está lambendo ele mesmo, ou seja, o cão X está lambendo o cão X. Mas o cão Y está lambendo o cão Y, né? Cada um lambe a si mesmo. Se você entender o que equivale a si mesmo, então o pronome, neste caso, é apenas reflexivo. Ele apenas serviu para refletir o sujeito da oração. Mas note que é possível interpretar que um cão estava lambendo o outro, não é? Nossa, se for pensar em cheirar, então nem se fala, não é verdade? Fica um cachorro cheirando o outro ali, pois é. Quando nós entendemos que um pratica ação sobre o outro, nós temos aí a ideia de reciprocidade, a ideia de troca de ações. Então, se você interpretar que este se equivale a um ao outro, então nós vamos ter neste caso o pronome reflexivo recíproco, ou simplesmente pronome recíproco, né? Tem aparecido mais assim, tá? Pronome recíproco. Às vezes, a banca sequer usa o nome recíproco, ela fala, indica troca de ações,
ou indica reciprocidade, sem se preocupar exatamente com a nomenclatura do pronome. Nessa situação em que a reciprocidade existe, nós entendemos que o cachorro X lambe o cachorro Y, não é? E que o cachorro Y lambe o cachorro X. Ambos praticam o ato? Sim. Ambos sofrem o ato? Sim. Mas eles não sofrem o próprio ato, notou? Eles sofrem o ato praticado pelo outro. Daí a ideia de reciprocidade, a ideia de troca. Fácil, não é? Ah, não é complicado não. Só tem que ficar atento à uniformidade de tratamento, tá bom? Usar direitinho o pronome adequado para refletir e indicar a reciprocidade daquele sujeito. Muito bem, gente. Mas nós temos ainda outros pronomes para analisar. E estes são os pronomes mais importantes para a prova. O a, os e as, pronomes oblíquos da terceira pessoa, do singular e do plural, que aparecem normalmente na função de objeto direto. Pri, que vem a ser isso? Objeto direto é o complemento do verbo transitivo que se associa a ele sem qualquer preposição exigida por esse verbo. Por exemplo, ouvir. Normalmente quem ouve, ouve alguma coisa, ouve alguém, não é isso? Escutar. Quem escuta, escuta alguma coisa, escuta alguém. Enxergar. Normalmente quem enxerga, enxerga alguma coisa, não é isso? Veja que esses verbos estão pedindo complemento sem preposição antes. Então, eles estão pedindo o chamado objeto direto. Esse objeto direto, sendo de terceira pessoa, pode ser substituído por o, a, os ou as, né? Claro, dependendo do gênero e do número. Mas nunca eu disse por lhe. Isso porque lhe, embora também seja um pronome de terceira pessoa, funciona normalmente como objeto indireto. O objeto indireto, gente, é aquele complemento do verbo associado a ele por meio de preposição obrigatória. Veja só, o verbo oferecer. Normalmente quem oferece, oferece alguma coisa, não é? E oferece alguma coisa a alguém. Notou? Esse a alguém, esse para alguém, é um objeto indireto, que precisa vir com a preposição. Não é verdade? Pois então, sendo de terceira pessoa, não é? Esse objeto indireto poderá ser substituído pela forma lhe, jamais por o, a, os ou as. Cai demais o emprego dos pronomes oblíquos que estão aqui. Lembre-se de que não é possível fazer um cruzamento, ou seja, não é possível que o, a, os e as desempenhem a função de objeto indireto, assim como não é possível que lhe, lhes desempenhem a função de objeto direto, tá bem? Vamos ver um exemplo, não é? Ele me viu, ele me telefonou. Nós temos aqui, gente, duas orações, a primeira com o verbo ver e a segunda com o verbo telefonar. Ver, normalmente quem vê, vê alguma coisa, não é isso? Vê alguém. E eu estou dizendo quem foi que ele viu. Fui eu. Só que eu não posso escrever ele viu eu, né? Para a variante culta formal, o correto é dizer ele me viu ou até ele viu-me. Note que aqui o objeto direto veio representado pelo pronome me, no caso, um pronome oblíquo de primeira pessoa. Se eu quisesse usar um pronome oblíquo da segunda pessoa do singular, eu poderia. E qual seria? Ele te viu, não é? Se eu quisesse dizer que ele viu a si mesmo, por exemplo, no espelho, não é? Eu vou dizer ele se viu. Se eu quiser falar que ele viu uma outra pessoa, eu então vou dizer ele o viu ou a viu. Posso ainda dizer, gente, ele nos viu, ele vos viu, ou ainda ele os viu ou ele as viu. Eu fui passando aí por todas as pessoas gramaticais, não é?
para que você perceba quais são os pronomes oblíquos que podem aparecer desempenhando a função de objeto direto, desempenhando a função do complemento do verbo que se associa a ele sem a necessidade de preposição. Note que aqui empreguei o a na terceira do singular e também, gente, empreguei os e as na terceira pessoa do plural, certo? Muito bom. Vamos agora à segunda frase. Nós temos ali, ele me telefonou, verbo telefonar. Normalmente, quem telefona, telefona para alguém, né? A alguém. Isso significa que o normal é que este verbo seja transitivo e indireto. Ele costuma pedir um complemento com preposição obrigatória. E esse complemento apareceu. Ele veio aqui, gente, representado pelo pronome me, que é o objeto indireto. Este me está significando para mim, não é? Ou a mim. Ele telefonou para mim, a mim. Se eu quisesse usar um pronome da segunda pessoa do singular, como ficaria? Ele te telefonou. Ou ainda, ele se telefonou. Nossa, Bri, ele se telefonou, pelo amor de Deus, é o cúmulo da carência. Isso, né? O cara liga para ele mesmo. Eu aposto que você já se telefonou. Nunca aconteceu de você largar seu celular, sabe lá onde? Então, pegar um outro celular ou até um telefone fixo e você se telefonar para que o telefone faça barulho e você descubra onde ele está? Pois então, você está se telefonando. Veja como isso é possível. Não tem nada a ver com ser carente, né? A pessoa fica carente por estar sem o celular, na verdade. Dá faniquito, né? Não consegue ficar muito tempo sem. Agora, e se eu quiser me referir a uma outra pessoa? Ele o telefonou? Ele lhe telefonou. Poderia falar ele nos telefonou, ele vos telefonou ou ele lhes telefonou. Eu quero que agora você compare as duas colunas de pronomes que nós usamos aqui. Note que os pronomes oblíquos foram exatamente os mesmos, exceto o, a, os e as, lhe e lhes. Qual é a lição que nós podemos tirar disso? Todos os pronomes oblíquos aí das demais pessoas gramaticais podem desempenhar a função de objeto direto ou de objeto indireto. Exatamente o mesmo pronome pode exercer uma função ou outra. Para definir qual função ele exerce, bem, aí você vai considerar a regência do verbo, não é? Quem telefona, telefona a alguém, para alguém. Quem vê, vê algo ou vê alguém, né? Pede complemento sem preposição, tá bem? Agora, gente, a terceira pessoa teve pronomes específicos para cada uma dessas funções sintáticas. E aí está a razão de esses pronomes serem tão cobrados pela banca, né? Não tem muita graça pedir quando usar me. Não. Tem mais graça pedir quando usar o, porque isso exige do candidato um outro conhecimento, o conhecimento sobre regência. Não é verdade? Isso é muito importante, tá bem? Agora, você notou que eu escrevi que esses pronomes geralmente funcionam como objeto, ou direto ou indireto? Geralmente. Eu não disse sempre. Eu não disse que essa é a única função que eles podem desempenhar. E eu vou provar isso para você. Vamos começar com este exemplo. O professor deixou o aluno perguntar. Note que nós temos aqui o verbo deixar e o verbo perguntar. O sujeito, gente, do verbo deixar, o sujeito desse verbo é o professor. O sujeito, aliás, que admitiria a troca por ele, não é verdade? O professor deixou, ele deixou. Pronto, poderíamos dizer assim. Nós temos ainda o verbo perguntar, e o sujeito do verbo perguntar é o aluno. Não é verdade? É, Pri, é o aluno. Porém, agora, gente,
Fica errado dizer o professor deixou ele perguntar. Embora o aluno desempenhe a função de sujeito, ele não pode aqui ser substituído pelo pronome ele. Nós deveremos substituí-lo pela forma oblíqua o. O professor deixou-o perguntar. Ou, se você quiser, o professor o deixou perguntar, tá? É possível que esse o apareça antes ou depois o deixou, tanto faz, mas precisa ser o, não pode ser lhe, como também não pode ser ele. Ora, se esse o substituiu o aluno e o aluno funcionava como sujeito, então agora o o está funcionando como sujeito, não é? Está vendo? Temos o pronome oblíquo o, tão conhecido como o pronome que funciona como objeto direto, mas ele não foi objeto direto, ele desempenhou uma função diferente. Essa função não aparece o tempo todo, não é em qualquer tipo de oração. Mas aqui ela ocorreu por causa deste verbo, que é chamado de verbo causativo. O que vem a ser um verbo causativo? É um verbo que causa alguma coisa, não é? Note que o aluno pergunta. É o aluno que faz essa ação, ele pergunta. Mas ele só pergunta porque o professor deixa. A mesma coisa seria, gente, se fosse o verbo mandar. O professor mandou o aluno perguntar. O aluno pergunta. Pergunta. Mas ele só pergunta porque o professor manda. O professor fez o aluno sair. Foi o aluno que saiu? Foi. E por que ele saiu? Porque o professor fez o aluno sair. Notou? Verbos causativos, não é? Vão fazer com que o sujeito do verbo em seguida, que está no infinitivo, seja substituído por uma forma oblíqua, não por uma forma reta. Então, é tão comum a gente falar, deixa eu ver o que você está fazendo, né? Deixa eu ver, que vira até um chover. Chover o que você está fazendo? Na verdade, o certo seria deixe-me ver o que você está fazendo. Ou até deixa-me ver o que tu estás fazendo, né? Pode ser deixa-me, se eu quiser tratar o ouvinte por tu, ou deixe-me, se eu quiser tratá-lo, por exemplo, por você. Interessante, não é? Ah, gente, a língua portuguesa é fácil. Tem muita coisa bacana, viu? É saber admirar. Veja lá. Enxuguei-lhe as lágrimas. Neste exemplo, nós temos o emprego do pronome lhe, que veio, note, associado ao verbo enxugar por meio de um hífen, não é verdade? Pois é. Mas você sabia que esse lhe não é complemento do verbo? Na verdade, ele aqui substituiu um pronome possessivo. Essa foi a finalidade dele. Então, nós temos enxuguei-lhe as lágrimas, é a mesma coisa que enxuguei as suas lágrimas. Ou enxuguei as lágrimas dele, as lágrimas dela, as lágrimas de você. Notou? O que eu fiz foi usar o pronome oblíquo em vez de usar o pronome possessivo, gente. Mas o valor dele é de posse. Do mesmo jeito. E se ele substituiu o possessivo, e o possessivo está relacionado ao nome, não ao verbo, então este lhe também está relacionado ao nome. Não se deixe enganar pelo hífen. Ah, ele está preso pelo hífen, né? Ao verbo. Está. E o hífen é obrigatório aqui. Mas isso não o torna complemento do verbo. Pri, como isso pode aparecer na prova? Bem, simples, como já apareceu, aliás. Assinale a alternativa em que o pronome lhe assuma valor de posse. Imagine, de A até E, você vai encontrar o raio de um lhe ali. Mas, de repente, em todas, ele pode ser objeto indireto. Eu lhe ofereci ajuda. Eu ofereci ajuda a você, não é? Por exemplo, a ele, a ela. Esse lhe é o complemento verbal, indica o destinatário da ação. Agora, enxuguei-lhe as lágrimas.
A ideia é: enxuguei as lágrimas de alguém, enxuguei as suas lágrimas, as lágrimas dele, dela ou de você. O lhe assumiu aí valor possessivo, tanto que pode ser substituído por um pronome possessivo, evidentemente da mesma pessoa. O exemplo foi com lhe, mas nós temos isso com todas as pessoas gramaticais, não é? Cortaram-me os cabelos, cortaram os meus cabelos, né? Analisou-nos os modos, analisou os nossos modos, não é? E assim por diante. Interessante, não é? Tá vendo? Nem sempre a coisa, é sempre OD, é sempre OI. Não, não é sempre, gente. Mas na maioria das vezes, sim. O A, os e as, em mais de 90% dos casos, vão desempenhar a função de objeto direto. E indireto nunca. Lhe e lhes, em mais de 90% dos casos, vão desempenhar a função de objeto indireto. Direto, jamais. Agora, daí a dizer só pode ser objeto, é mentira. Tá bem? Fique atento a isso. Muito, muito, muito cuidado. Deixa eu ver. Não quero falar disso agora não. Eu vou então deixar para o próximo bloco. Nós ainda não encerramos a parte de emprego de pronomes, viu? Tem mais coisa importante vindo aí. Então, eu espero você em mais uma aula ainda sobre esse tema. Um abraço e até lá!